Dando prosseguimento ao nosso módulo que tem por título Práticas Psicoteológicas, vamos agora tratar especificamente da prática psicoteológica 2, que é o gerenciamento de conflito. É importante lembrar que o gerenciamento de conflito nada mais é do que um aconselhamento pessoal. A diferença agora é que, ao invés de estarmos tratando somente de uma pessoa, estaremos tratando de duas ou mais pessoas ao mesmo tempo ou simultaneamente. É importante lembrar também que o gerenciamento de conflito pode ser realizado, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de vizinhos, no ambiente de amigos, mas de modo geral, quando nós falamos em gerenciamento de conflito, normalmente nós estamos falando de conflito no casamento, ou seja, no mal entendido entre marido e esposa. Para começo do nosso assunto, gostaria de ler um texto bíblico, palavras do Senhor Jesus registrada em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Conflito implica sempre na participação de mais de uma pessoa, e cada uma tem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Em todos os grupos sociais existem conflitos. Basta duas pessoas estarem juntas que em algum momento haverá algum conflito de opinião. Quanto mais tempo o grupo existir, mais emoções e sentimentos estarão envolvidos. Portanto, mais choques de personalidade e opiniões também ocorrerão. Normalmente, esses conflitos são conflitos de ego, ou seja, cada um quer forçar o seu ponto de vista. Isso implica em disputas de poder e ter, ou seja, disputas de posse. Implica muitas vezes em preconceitos, quer sejam de natureza social, religiosa, cultural, etc. E também na autovalorização ou desvalorização do próximo. Em quarto lugar, antipatias pessoais as mais diversas. Podem existir outras causas, mas nós vamos resumir somente a essas quatro. Lembrar que o gerenciador de conflito, ele é muito mais do que um conselheiro pessoal. Agora ele é colocado na condição de mediador entre as partes, ou seja, alguém que vai pensar de maneira melhor, levar as partes a raciocinar. O gerenciador também é colocado na condição de conciliador, a fim de trazer paz para as partes envolvidas. E o mais incrível, não raras vezes, ele é colocado na condição de juiz entre os litigantes, entre aqueles que disputam, que estão em conflito. E quando nós falamos em juiz, entenda que nem sempre a opinião dele vai ser plenamente acatada. Muitas e muitas vezes ele vai satisfazer um lado, mas vai insatisfazer outro lado, e isso poderá gerar mais conflito ainda. Portanto, o gerenciador de conflito tem que entender, ele é um conselheiro pessoal? Mas ele está ali também na condição de mediador, de conciliador e de juiz. Assim como no aconselhamento pessoal, existem algumas regras que o conselheiro deve seguir para apresentar um aconselhamento de maneira eficaz, eficiente e efetiva. No gerenciamento de conflito, nós temos que entender que estamos lidando com duas ou mais pessoas e, portanto, é um trabalho que exige muito mais conhecimento e muito mais esforço. Então vamos ver o que o conselheiro deve saber
para gerenciar conflitos de maneira eficaz. Em primeiro lugar, evite intervir em conflitos sem que os envolvidos tenham pedido. Evite ser invasivo. No aconselhamento pessoal, nós falamos sempre: espere a iniciativa da pessoa que busca aconselhamento pessoal. No gerenciamento do conflito, espere a iniciativa de ambas as partes. Ou elas têm que tomar a iniciativa de procurar você, ou pelo menos ambas têm que concordar que você poderá exercitar a atividade de gerenciamento de conflito. Lembre-se que agora é mais difícil porque estamos lidando com pelo menos duas pessoas. Então, evite intervir em conflito sem que os envolvidos de fato tenham pedido. Em segundo lugar, evite discussões desnecessárias e inúteis. Tenho em mente que já tem duas pessoas ali que já estão discutindo, duas ou mais pessoas que já estão discutindo, e já é uma discussão desnecessária, já é uma discussão inútil. Então você vai entrar como um terceiro elemento nessa discussão? Ou como um elemento a mais? Então evite discussões desnecessárias e inúteis. Tenha na sua cabeça o seguinte: tenha paz com todos. Agora, exija que os beligerantes se portem adequadamente, pelo menos na sua presença. Muitas vezes você terá que ser duro, chamar a atenção de ambos, ou pelo menos de uma das partes, para que se portem de maneira conveniente. Mas não entre numa discussão. E há uma tendência também, no meio da discussão deles, eles quererem arrastar você. Em terceiro lugar, analise suas reais motivações antes de entrar num conflito. Você quer ajudar na solução de um problema ou está sendo dirigido por motivações egoístas? Tenha em mente que você só deverá entrar naquele conflito, em primeiro lugar, se foi chamado para isso. E em segundo lugar, lembre-se sempre, você está ali não tanto para resolver um problema, mas para levar as duas pessoas a pensarem de maneira mais clara. Portanto, analise realmente as suas motivações. Você quer ajudar as pessoas ou você está entrando num conflito para tomar partido? Se for para tomar partido, você está entrando no conflito errado. Em quarto lugar, tente entender os interesses e as motivações dos outros, ou seja, aquelas pessoas que estão em conflito ali. O que exatamente as levou a buscar você como mediador? Tente entender as circunstâncias que levaram os envolvidos também a agir como agiram. Porque, de repente, nós estamos olhando o problema do ponto de vista como ele se manifesta, mas nós não sabemos exatamente o que pode existir por detrás daquele problema. Então, tente entender os interesses e as motivações das pessoas envolvidas no conflito. Em quinto lugar, saiba ouvir de verdade. Preste atenção no que dizem, evite que seus pensamentos divaguem e não se precipite em tomar partido. Tenha sempre isso em mente, porque em conflito há uma tendência muito grande de nós criarmos simpatias ou antipatias. Mas lembre-se, se você tomar partido, você já está perdendo muito da sua habilidade, da sua qualidade de gerenciar conflitos. Em sexto lugar, incentive as pessoas a falar. Procure saber exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. Tente captar seus sentimentos. Lembre-se sempre, o foco do gerenciamento de conflito não é o conflito das pessoas, mas as pessoas do conflito. Ou seja, você talvez não resolva o problema, mas você está ali essencialmente para ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre si mesmas e sobre o problema que estão apresentando. Em sétimo lugar, busque somente a paz e a edificação das pessoas e dos relacionamentos. Se isso não for possível, evite.
E, se for o caso, até mesmo abandone a causa. Porque muitas vezes, quando a pessoa busca um gerenciador de conflito, eles não buscam alguém que vá ajudar na solução de um problema. Na realidade, eles estão de sangue quente e querem apenas aumentar o problema envolvendo mais um. Se for para você ser envolvido num problema que não é seu, talvez seja melhor você até mesmo evitar ou abandonar a causa. Em oitavo lugar, seja sempre exemplo antes de querer mudar pensamentos e sentimentos das pessoas. Tenha em mente algo extremamente importante. O que mais interessa para nós agora não é necessariamente o problema, mas o modo como as pessoas envolvidas pensam e sentem. O nono ponto a considerar: fale somente a verdade, mas fale a verdade com amor. Considere se é realmente preciso falar e se vale a pena falar essa verdade. Porque lembre-se, nós estamos ali para gerenciar conflitos. Muitas vezes o mais importante não é o que nós falamos, mas o modo como nós falamos. Um décimo ponto importante a considerar: seja sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Quando nós falamos seja pronto para ouvir e tardio para falar, pense antes de falar, meça as palavras. Estamos falando as palavras das pessoas envolvidas. Meça as entrelinhas e o tom dos sentimentos envolvidos. Lembre-se que num gerenciamento de conflito, os sentimentos sempre estão exaltados. Então, procure realmente acompanhar, entender, para evitar que o problema se agrave ao invés de ser devidamente gerenciado. Um 11º ponto: somente expresse emoções verdadeiras, mas vigie para não cair em pecado. Tenha em mente que as pessoas já estão nervosas, já estão exaltadas, elas de maneira direta ou indireta gostariam que você tomasse o partido de cada uma delas, cada uma pensa dessa maneira. A tendência delas é acabar induzindo você no meio dessa discussão. Se não concordarem com você, de repente podem até partir para um insulto pessoal. Portanto, nunca responda a um insulto com outro insulto. Agora é o momento de você ter um autocontrole muito maior do que o autocontrole necessário para um simples aconselhamento pessoal. Um 12º ponto: tenha em mente, conflitos que acontecem no grupo, pode ser colega de trabalho, pode ser de escola, de igreja, ou casal, o grupo que nós estamos falando. Então, conflitos que acontecem no grupo devem ser resolvidos no grupo e nunca exponha ninguém publicamente, desnecessariamente, a não ser que aquilo seja absolutamente necessário para a resolução do problema. Mas, normalmente, a exposição das pessoas em público não vai ajudar absolutamente nada. Então, o que foi tratado ali entre as pessoas deve ficar somente entre vocês e nunca sair desse grupo terapêutico em questão.